noite, amigos que nos acompanham pela live. Somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu queria te fazer um convite, te convidar a estar aqui conosco, quarta-feira, no Seminário Espaço de Fé, e domingo, 9h30 da manhã, nosso culto, matutino, e 7 horas, nosso culto à noite. Eu te faço esse convite. Irmãos, vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu queria agora convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para estarmos entregando esse culto nas mãos do Senhor. E para nós estarmos iniciando, eu queria chamar aqui o irmão Enio, para ele estar fazendo uma oração, para estarmos iniciando o culto dessa noite, amém? Pai de amor e imensa misericórdia. Momento, nosso Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor está nos dando essa posição de estarmos na sua casa, para louvar e exaltar o Senhor. Nosso Deus, Pai de vida, nosso Deus, da igreja, da pista mundial, que a cada dia, meu Senhor, nós possa aprender mais e mais de ti, nós possamos ser mais unidos para louvar e exaltar o teu nome e anunciar aqui com muitos pessoas, colocamento nas tuas mãos, fortalece. Muito obrigado por tudo. Essa oração que eu faço para agradecer. Amém. Amém. Queria te convidar a se colocar de pé, vamos adorar nosso Deus. E essa música é um convite ao Espírito Santo, para que ele esteja aqui nesse lugar. Ele vem assim como ele fez em Pentecostes, pode fazer tudo novo, amém?
Vinícius, quando ele colocou o texto, ele fala que o Senhor, ele nos encheu o Espírito Santo, o Espírito dele, para pregoar, para falar das boas novas. Eu acredito que quando nós pedimos para que o Espírito Santo ele nos encha, que possa descer como fogo, não é apenas para que sejamos preenchidos, mas também possamos avançar outras vidas. E conforme a leitura bíblica de hoje, acredito que vocês estejam fazendo, em Romanos 10 fala: como virão se não aqui, velho? Como terão se ninguém se dispõe a ir? Então hoje nós estamos fazendo esse chamamento quando o Espírito Santo venha e nos encha, para que nós possamos abençoar outras vidas. Amém? Então agora vamos declarar que o Senhor ele tem poder para salvar. Amém? Todos necessitam de um amor perfeito, derramado
pode se assentar no nome de Jesus. Queridos, graça e paz, por parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É bom podermos estar mais uma quarta-feira, nossa segunda quarta-feira do ano de 2024. Acreditamos que 2024 é um tempo de priorizarmos o ID de Jesus. Então, vamos sair da nossa tenda e vamos evangelizar, vamos pregar as boas novas em Jesus Cristo. Queridos, eu quero convidar vocês a estarem abrindo suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. E eu quero compartilhar com vocês o capítulo de número 22 de Gênesis. Gênesis, capítulo 22. E eu quero ler com vocês alguns versículos. Queridos, eu quero lembrar que nós estamos numa maratona de oração, mas também numa maratona de leitura da palavra de Deus. Provavelmente, daqui a alguns dias você vai ter a possibilidade, seria até mesmo amanhã, de estar se deparando com o capítulo 22 de Gênesis, na nossa leitura de maratona bíblica, para lermos a Bíblia durante o ano de 2024. E além de ler a Bíblia, nós também temos entendido o vínculo de que, se eu leio a Bíblia, eu sei que a Bíblia fechada é um livro, mas a Bíblia aberta é Deus falando com a gente. Então, se Deus fala comigo por intermédio da sua palavra, eu entendo que a oração é o meio pelo qual eu vou falar com o Senhor. Mais uma vez eu queria lembrar vocês sobre a importância de estarmos priorizando a leitura da palavra e o nosso momento, o nosso momento de oração. Mas existe uma coisa muito interessante. Para que eu possa estar me debruçando no livro chamado Bíblia, e para que eu possa estar orando, falando com Deus, eu tenho que priorizar Deus aonde? Na minha vida. Ninguém consegue desenvolver uma vida de leitura da palavra, ninguém consegue desenvolver uma vida de oração se ele não conseguir priorizar Deus. Quando eu priorizo Deus, eu entendo que Deus passou a ser algo extremamente valioso e importante para mim. Acredito que nesse ano de 2024, quando nós estamos numa campanha de evangelização, aonde nós estamos preocupados com os nossos entes queridos, estamos preocupados com nossos vizinhos, estamos preocupados com o mundo que se perde, eu sei que eu preciso priorizar Deus. Então, para priorizar Deus, eu preciso orar e ler a sua palavra. O texto que nós vamos compartilhar esta noite mostra o que é priorizar Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E esse lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu um lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui,
com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava na sua mão o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Vida de oração e vida da leitura da palavra requer que eu entenda que Deus tem prioridade. Se eu não conseguir ter a dimensão da compreensão que Deus é prioridade na minha vida, o que vai acontecer? Óbvio, claro, eu não vou conseguir desenvolver uma vida poderosa de oração e nem tanto como a palavra do próprio Deus. Lembro em certa ocasião que no Evangelho de Mateus, de Marcos e até mesmo de Lucas, tem uma narrativa muito interessante, quando Deus vira na pessoa de Cristo e ele fala assim: não podeis ter dois senhores. Não se pode adorar a Deus, mas também adorar Mamon. Ou você adora a Deus, ou você adora o quê? As riquezas. A mesma forma é quando nós falamos de priorizar uma vida de oração. Eu só consigo priorizar uma vida de oração quando eu vou viver a opção de ter Deus como prioridade. No texto que nós estamos lendo, você vê literalmente isso. Quando Deus vira-se para Abraão e fala o seguinte: Abraão, pega teu filho, o teu único filho, o filho da promessa, o filho que você esperou 25 anos, e a fé que você teve foi a consequência de ser imputado isso na tua vida como justiça divina. Agora você pega-o, caminha até Moriá, e quando você chega lá, você sacrifica Isaque como um holocausto. Você vê literalmente, irmão, que Abraão, a primeira coisa bem interessante, né? Por que Abraão priorizou Deus? Por que Abraão, quando recebe a ordem divina, ele não vai titubear, ele não vai reclamar? Vocês prestaram atenção? Olha o que o texto diz. Versículo de número 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali no holocausto sobre um dos montes que eu vou te mostrar, ou que eu te mostrarei. Aí olha o que diz o versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 servos, e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo os olhos, viu o lugar de longe. Irmãos, olha a perspectiva de priorizar. A Bíblia diz que Deus vira-se e pede. Abraão, ele tem vamos dizer assim, uma caminhada, um processo. Qual é o primeiro processo? Prepare o jumento, prepare o transporte. Qual é o segundo processo? Pega o meu pé, convide os servos, pessoas que vão ajudar a carregar isso. Terceiro processo, o menino. E ainda você vê que ele sai
Da onde ele reside, numa caminhada de quantos dias? 3 dias. E de longe ele vê o quê? Ele vê a eira, né, que depois da chamada do Jebuseu Araúna, o mesmo lugar onde foi edificado o templo de Salomão, aonde está a mesquita dourada hoje, nesse templo, nesse século. Então você vê literalmente que quando Abraão está priorizando, ele ao mesmo tempo está vendo um processo. Ele ao mesmo tempo está vendo a consequência da priorização de quem? A Deus. Então isso mostra claramente que vamos ser de forma ilustrativa. Que quando nós queremos desenvolver uma vida de oração, quando nós queremos desenvolver uma vida da leitura da palavra, nós vamos priorizar Deus, nós vamos entender o processo de Deus. Por quê? Porque temos Deus como fundo ou foco de uma verdadeira o quê? Adoração. Abraão tinha uma coisa muito interessante, que eu acredito que essa é uma das maiores vertentes para a colocação desse texto. Abraão era um homem de fé. Quando você vai em Hebreus, capítulo de número 11, e você vai ler sobre a galeria dos heróis da fé, tem uma parte que fala assim: Abraão obedece a Deus quando Deus pede Isaac, ele leva Isaac, mas ele acreditava que Deus era poderoso para fazer com que o menino voltasse novamente o quê? A vida. Quando eu priorizo Deus, nesse processo de orar, nesse processo de ler a palavra, a primeira coisa, ele é o alvo da minha verdadeira adoração. Além dele se tornar o alvo da verdadeira adoração, ele gera em mim um contexto de quê? De fé. Irmãos, nós vamos ler Bíblia, nós vamos orar, para que seja desenvolvido em nós o quê? Fé. Aí você entende por que Abraão ele vive esse processo de pedir para rachar lenha, de pedir para preparar o transporte, de pegar o filho, de chamar os servos, e ainda uma distância de 3 dias de quê? De caminhada. Porque ele tinha Deus como fonte da sua verdadeira adoração. E além de ter Deus como fonte de verdadeira adoração, quando eu priorizo Deus na minha vida, por intermédio da sua palavra e por intermédio da vida de oração, eu consigo me transformar num homem de quê? De fé. O grande problema do cristianismo moderno está justamente nisso. Nós não estamos conseguindo priorizar os segmentos, as perspectivas, as direções de vida. E casualmente o que isso tem gerado? Cristãos sem bons cheios de fé. Por isso que quando você vive uma adversidade, por isso que quando Deus te confronta, assim como Deus confrontou Abraão, pedindo a ele o filho da promessa, o que você tem? Você racha lenha? Você prepara o jumento? Você convida os servos para ir junto? Você caminha 3 dias e de longe você consegue vislumbrar um monte para um lugar de sacrifício? Não! Você faz uma coisa inversa do que Abraão fez. Abraão, tudo deu glória, mas você, quando não consegue desenvolver uma vida poderosa de oração, quando você não prioriza a palavra de Deus, quando a adversidade vem, você vê reclama. Você reclama. Você começa a murmurar. Abraão, ele não chegou, gente, e ele fez uma coisa que nós muitas vezes fazemos, pela ausência de comunhão com a palavra e com a Bíblia. Sabe qual é? Nos vitimamos. Nós somos a vítima. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não entende? Será que é só eu? Abraão não fez nada disso. Então, quando em 2024 eu e você estamos predispostos
a priorizarmos a evangelização, o ID de Jesus. Se em 2024 eu e você estamos predispostos a priorizar esse novo tempo, o que Deus está falando? Priorize. Priorize o quê? A tua vida na leitura da palavra, mas também a tua vida por oração. É isso que vai ser, vamos dizer assim, o principal posicionamento, o principal alvo, a principal conquista para aquilo que Deus tem ao realizar. O texto diz que Abraão, ele ouve de Deus, Abraão obedece ao Senhor, Abraão não reclama, Abraão é um homem de fé, Abraão é um homem que sabe a postura de um verdadeiro adorador. Abraão adora a Deus sobre todas as coisas, ao ponto que Abraão cria, ao ponto que Abraão acreditava que Deus era extremamente poderoso para fazer novamente o menino vir à vida. Mas o versículo de número 4 diz assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe, então disse a seu servo: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado o que? Voltaremos para junto de vós. Gente, que coisa interessante. Você percebeu? No versículo que nós acabamos de ler, a postura de Abraão é muito interessante. Quando ele olha ao monte, e ele vê de longe, e ele entende que ali era o lugar do holocausto, ali era onde ele armaria o altar para o sacrifício, ele vira agora para os dois servos e fala o seguinte: fiquem aqui, porque valendo o rapaz, quando nós adorarmos, nós o quê? Voltaremos. Você percebeu, irmãos? A confiança de Abraão é uma confiança gerada pela comunhão que ele nutria com quem? Com Deus. Em outras palavras, vamos transliterar, vamos soletrar isso. Abraão está dizendo assim: Deus me pediu um sacrifício. Eu vou lá, vou sacrificar, mas não vou voltar o quê? Sozinho. Queridos, a única coisa que pode manter esse argumento de fé hoje, na minha e na tua vida, não é um entretenimento, não é um novo cântico, não é o hino do cantor, não é tua vida ministerial, não é o teu tempo como cristão, mas é se você verdadeiramente estiver debruçado na palavra e nutrindo uma vida de oração. Quer entender isso? Certa ocasião, Jesus chama os seus discípulos para orar, porque ele está prestes a ser crucificado. E quando ele vai orar, ele ora no primeiro momento, no segundo momento, no terceiro momento. Nos momentos que ele ora, nos intervalos, quando ele volta, vocês sabem que ele ora os discípulos e percebe que os discípulos haviam o quê? Dormido. Olha o que Jesus diz. Orai para que não entreis o quê? Em tentação. Na verdade, o espírito está o quê? Mas a carne fraca. Isso é muito óbvio, gente. Você não acredita, eu sei que você acredita, de que quando Abraão ele pega Isaac, você não acredita que ele está sendo tentado, não? Mas aí é que entra justamente essa priorização de eu e você nutrirmos uma vida de oração. Ele vira no versículo de número 4 e diz para os servos: fiquem aí, porque eu vou adorar o garoto, mas daqui a pouco eu vou o quê? Voltar. A segunda coisa interessante na palavra de Abraão,
Ele não fala, vou sacrificar, eu vou adorar. Ele estava vivendo esse momento como um momento não de sacrifício. Muitas vezes Deus, Ele vai querer saber se verdadeiramente eu estou priorizando Ele. Abraão não segue a tentação. Abraão é um homem de fé. Abraão dá um salto no escuro. Por quê? Porque Abraão sabe quem é o seu Deus. Isso é muito importante, irmãos. Se nós queremos desenvolver uma vida poderosa na leitura da palavra e na oração, nós precisamos ter a mente que Deus deu a Abraão. Ele vai e fala, eu vou voltar. Fica tranquilo. Eu vou voltar. A confiança de Abraão é extremamente extraordinária. Quando eu me debruço na palavra de Deus, quando eu me debruço na oração, essa fé gera confiança. O versículo de número 6 diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e um cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos o quê? Juntos. Vida de oração, vida de leitura, gera-se intrepidez na confiança. Você percebeu, Isaque? Ele não é um menino. Isaque já é um rapazinho. Hoje eu estava lendo, na nossa devocional, sobre Agar, Ismael. Quando Ismael é despedido, quando Deus manda, que Agar leve Ismael, ele estava exatamente com 16 anos de idade. Porque quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100. Então você vê, 84 com 16 vai dar o quê? 100 anos. E aí você agora pega Isaque. Isaque já tem compreensão do que é sacrifício. E ele está levando a lenha, Abraão na mão está levando o fogo e o quê? O cutelo. Isaque vira e faz a seguinte pergunta: pai, tem lenha, tem fogo, tem instrumento para imolar o cordeiro, mas aonde está o cordeiro? A confiança dele gera essa perspectiva. Ele não está no desespero, ele não está cedendo à tentação, mas ele na tranquilidade vira para o seu filho sem alarde, gente. Sem alarde. Meu filho, Deus vai prover para si o quê? O cordeiro. Quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, eu vou ter as dimensões vivida por quem? Por Abraão. Um homem que obedece porque Deus é prioridade, Ele é o único que deve ser adorado. Um homem de fé, numa sabedoria extremamente divina, ao ponto que ele não cede à tentação, mas um homem que confia. Meu filho, Deus vai prover assim o quê? Então eu começo a entender, irmãos, que se eu levar com seriedade a leitura da palavra do Senhor, eu posso viver isso, eu posso entender na mesma visão que Abraão entendeu, que eu adoro Deus, que Deus é a prioridade. Por adorá-lo, eu não cedo as tentações, em todo momento
bênção, de que meu espírito está preparado, mas a minha carne é frágil, por isso eu vou orar, para que eu não seja tentado, para que eu não tome decisões precipitadas, para que eu não me desespere quando as situações de calamidade forem estabelecidas, porque pode ser, na maioria das vezes, que essa situação de calamidade é simplesmente uma aprovação de Deus para quem? Para mim. Quisera que Deus, nesse século de número 21, gerasse em nós essa perspectiva de sermos homens, de sermos mulheres, de sermos servos, de sermos servos. Estamos desenvolvendo uma vida poderosa na oração e no que? Na meditação da sua palavra. Qual então a consequência? Qual então a conclusão disso? O versículo de número 9 diz assim: chegaram no lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele, depois, colocou a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão com o cutelo para matar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que bem é Deus, porque não negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. A conclusão para mim é extraordinária. Irmãos, entenda uma coisa no Senhor, em Deus. Muitas vezes nós temos limitações para entender milagres de Deus. Você prestou atenção no que o texto diz? O texto diz que, por Abraão adorar, por ele não ceder à tentação, por ele confiar, Deus acabou sendo o quê? Provedor. É ou não é isso? A conclusão é isso. Então, quando eu oro, quando eu leio a palavra de Deus, Deus ele vai se manifestar na minha vida como um Deus auxiliador, como um Deus fiel, como um Deus provedor. Em outras palavras, ler a Bíblia, orar, chega a comunhão ao ponto que Deus diz assim: eu tenho por dever ajudar quem? Meu servo. Se eu tenho comunhão com Deus, eu sou fiel, óbvio. Deus ele não pode exercer infidelidade, mas ele diz: serei fiel com aquele que é fiel comigo. E aí o que é o milagre de Deus? Você vê que Abraão caminha, você vê que Abraão vê o monte, e você percebe que quando ele vê o monte, o lugar do sacrifício, ele vira para os dois servos e diz assim: fiquem aí, porque eu e Isaac vamos adorar e daqui a pouco a gente volta. Eles ficam. Ele sobe ao monte. Chegando ao monte, ele vai ter que armar um altar. Um altar. Ele vai pegar pedra, ele vai pegar terra, vai montar um altar. Ele monta o altar, bota a lenha, bota o menino deitado, ele pega o cutelo, e quando ele vai matar o menino, o anjo do Senhor brada e diz assim: não te faça isso. Deus provê uma coisa extraordinária. Deus provê uma coisa extraordinária. Quando o anjo do Senhor fala para Abraão não fazer, você viu o que o texto diz? Não caiu um cordeiro do céu, não. Ou melhor, um carneiro do céu, não. Alguém pode ler mais uma vez? Olha o que diz. Versículo de número 12. Quem
pode ler? Perdão, versículo de número 13. Quem pode ler? Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou com holocaustos em lugar do seu filho. Você está entendendo o que é confiança? Olha como é que Deus trabalha. O carneiro, né? O carneiro, ele não caiu do céu, não. Milagre é algo que cai do céu, gente. Milagre é provisão divina. E Deus sempre, para realizar milagres, Ele vai querer que eu e você sejamos exercitando fé. 5 pães e o quê? 2 peixes. O que aconteceu? O milagre. Senhor, o que é? O menino, o cego vira para Deus e Bartimeu, fala, Senhor, que eu possa ver. E Jesus vai lá, faz todo, bota no olho do cego e manda ele lavar lá no tanque de quê? Senhor, ele está o quê? Vendo. Você começa a ver os milagres. Vamos dar um exemplo. Domingo retrasado, né? Nós pregamos sobre o comandante que estava acontecendo uma fome e ele vira para o profeta Eliseu e diz assim: nem que Deus abrisse a janela do céu, teria como vir comigo. Aí, 2 leprosos entram no acampamento que é lá dos sírios e eles descobrem, né, que eles abandonaram porque eles acharam que Israel estava invadindo. Anunciaram e se cumpriu a palavra. A mesma coisa é aqui, gente. Vocês provavelmente já devem ter visto na Discovery que existe, né, o que se chama de bodes de montanha, carneiros das montanhas. O que Deus fez? Simplesmente Ele providenciou, Ele deixou acontecer que o carneiro prendesse seu chifre aonde? Entre as árvores. E ficasse o quê? Preso. No exato momento que o quê? Abraão ia sacrificar quem? Seu filho. Quando eu oro, eu tenho por ponto inicial algo verdadeiro, crer na provisão divina. Não vai ser algo miraculoso. O céu vai tremer, ele vai mover as mãos. Não, está sendo mergulhar no rio. E a tua carne ficará limpa, sã como de uma criança. É isso que gera essa prerrogativa quando eu me debruço na palavra. É acreditar que Deus ele vai trabalhar com o improvável, gente. Deus ele sabe como ele vai fazer, porque Deus sabe a tua o quê? Necessidade. O que Abraão necessitava? De flor. O que Abraão necessitava? De ouro. Ele necessitava de ouro. O que você está necessitando? Você está entendendo por que Deus quer que você ore? Porque Ele só vai agir na sua vida quando você passar a entender o que é priorizar a oração e a leitura de Deus, da palavra. Quando Abraão, irmãos, ele confia, quando Abraão, irmãos, ele vai mediante a ordem, Deus sabia o que ele necessitava. Esse homem me adora, esse homem não cedeu à tentação, esse homem confia em mim. Então ele precisa de quê? Ele disse lá para o meu servo, a convicção dele é tão forte, que ele falou, vamos lá adorar, ainda está com o menino, vamos voltar. Então ele necessita de ouro. Aí o carneiro da montanha está subindo, os montes, né? E ele vai prender o chifrezinho aonde? Lá nas árvores, no arbusto. E quando ele vai colar o menino, Deus fala, porque agora eu vejo verdadeiramente o que é. Se você tem o Senhor, eu quero levar você a compreensão de que servos e servos que temem ao Senhor, eles vão vencer. Eles vão dobrar o chão dele.
foi orar ao Senhor. Deus está desafiando a Igreja Batista Memorial de Nossa Senhora a priorizar uma vida de oração e uma vida da leitura da palavra. Que Deus nessa noite, poderosamente, em Jesus, Ele possa abençoar a minha e a sua vida. Vamos pôr em pé, vamos terminar esse culto, louvando o Senhor com o hino do nosso cantor cristão. E eu quero cantar o hino de número 152. Perdão. Nós vamos cantar o hino de número 160 do nosso cantor cristão. Fala sobre fé. Você pode se colocar em pé, por favor? Hino de número 160, 160 do nosso cantor cristão. Se você trouxe dízimo, se você trouxe a sua oferta, você pode sair do seu lugar e depositar no altar do Senhor. Nós vamos contribuir para o avanço do Evangelho do Senhor Jesus. No mesmo. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sei o que Jesus promete dar. O coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Deus em Jesus abençoe poderosamente a sua vida. Irmãos, nós vamos ter